Chuva. Sempre chove quando o passado resolve bater à minha porta. O cheiro da terra molhada entra pela janela, trazendo de volta lembranças que eu enterrei há muito tempo. Eu tento ignorar, mas não adianta. Hoje, a vida decidiu que eu preciso me lembrar. Meu nome é Benedita, mas todo mundo me chama de Ditinha. Tenho 86 anos e, ao longo da vida, vi coisas que preferia não ter visto e senti dores que ninguém deveria sentir. Mas também amei. Amei tanto que às vezes ainda escuto aquele amor chamando o meu nome no vento. Agora eu quero saber, de onde você está assistindo essa história? Me conta nos comentários, porque cada lugar tem seu próprio jeito de guardar lembranças. E hoje eu vou dividir as minhas com você. Mas não se engane, essa não é uma história qualquer. Minha neta, Ana Clara, veio me visitar hoje. Chegou com aquele jeito dela, mexendo nas minhas coisas, dizendo que minha casa precisa de organização. Eu deixo. Deixo porque sei que, no fundo, ela gosta de revirar as memórias que eu escondi. Mas hoje ela encontrou algo que eu não queria que fosse encontrado. Ela tirou do fundo de uma gaveta um pedaço de tecido amarelado pelo tempo. Um bordado inacabado, com palavras costuradas em fios vermelhos. Assim que vi aquele pano nas mãos dela, meu coração bateu mais forte. Fazia tantos anos que eu não via aquilo. Vó, o que significa isso? Ela perguntou, segurando o tecido com cuidado. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu, porque ali, naquelas linhas, estavam palavras que nunca pude dizer em voz alta. Palavras que guardei comigo por mais de 60 anos. Ana Clara olhou para mim esperando uma resposta. Mas como explicar algo que nem eu mesma consegui entender? Como contar uma história que foi arrancada de mim antes mesmo de eu poder vivê-la? Eu fechei os olhos por um instante e senti a chuva batendo na janela. O cheiro da terra molhada misturou-se ao perfume do tempo. Talvez fosse um sinal. Talvez estivesse na hora de contar. Apertei as mãos trêmulas sobre meu colo e olhei para minha neta. Você quer saber? Então senta, menina. Porque essa história começa numa noite como essa, muitos anos atrás. E uma vez que eu começar, não tem mais volta. Ela sorriu e se acomodou no sofá, ajeitando o bordado no colo. Eu respirei fundo. Algumas histórias precisam ser contadas. Algumas verdades não podem morrer junto com a gente. E então, pela primeira vez em 60 anos, eu voltei no tempo. Voltei para a última vez que vi João. Voltei para aquela noite, onde tudo começou e terminou. A chuva caía forte no telhado da minha antiga casa, lá no interior. Eu tinha 17 anos, e naquela época, o mundo era muito menor do que hoje. Meu universo cabia em ruas de barro, em um pequeno ateliê de costura, e nos olhos de um homem que eu amava mais do que tudo. João. Meu João. O professor novo que veio de longe, trazendo livros que cheiravam a papel novo e ideias que brilhavam mais que o sol. Meu pai não gostava dele. Dizia que homem que lê demais não presta. Mas eu sabia que João era diferente. Eu o encontrava escondido, depois das aulas. Ele me ensinava palavras bonitas, falava sobre o mundo lá fora. E eu bordava nossos encontros dentro da minha alma, costurava cada sorriso no meu peito para que nunca se perdesse. Mas naquela noite, algo estava diferente. João parecia inquieto, os olhos escuros cheios de alguma coisa que eu não entendia. Ele segurou minhas mãos e disse: Ditinha, a gente precisa ir embora, juntos. Meu coração quase saiu pela boca. Ir embora? Como assim? Minha família, minha casa, tudo o que eu conhecia. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ficar significava perder João para sempre. Eu não tive tempo de decidir, porque naquela noite a vida decidiu por mim. João desapareceu sem deixar rastros. E eu fiquei para trás, com um lenço bordado nas mãos e um coração despedaçado. Agora me escuta bem, o que aconteceu depois mudou tudo. Então, não sai daí, porque o que eu vou contar a seguir
é algo que eu nunca contei a ninguém. A chuva apertava naquela noite, e eu corria até o lugar onde sempre encontrava João. Mas ele não estava lá. Meu coração batia forte, e um nó apertava minha garganta. Procurei em todos os cantos, perguntei aos vizinhos, esperei até o dia amanhecer, mas ele simplesmente sumiu. Nos dias seguintes, o silêncio pesou na casa como uma pedra. Meu pai me olhava de um jeito estranho, como se já soubesse que João não voltaria. Minha mãe evitava tocar no assunto. E eu segurava aquele lenço bordado e rezava para que tudo fosse um engano. Então veio o golpe final. Meu pai entrou na cozinha e jogou um envelope sobre a mesa. João foi embora. Achou que a cidade era pequena demais para ele. Aquelas palavras me cortaram por dentro. Mas algo na forma como ele disse me fez perceber que havia mais naquela história do que ele queria que eu soubesse. Peguei o envelope com as mãos trêmulas. Dentro havia um bilhete curto, escrito com a caligrafia apressada de João. Ditinha, me perdoa. Eu te amo, mas preciso partir. A tinta estava manchada como se tivesse sido escrita às pressas. Aquilo não parecia certo. João jamais iria embora sem me levar com ele. Mas ninguém me deixava questionar. As semanas passaram e meu pai decidiu que já era hora de eu esquecer João. Em pouco tempo, ele arranjou um casamento para mim. Seu destino não pode ficar em aberto, Benedita. Você precisa de um marido. Essas palavras me esmagaram. Eu não queria outro. Eu queria João. O casamento foi decidido sem minha opinião. Meu noivo era Antônio, um homem bom, mas sem amor nos olhos. Um acordo entre famílias, um acerto que garantiria minha segurança. Eu obedeci. O que mais eu podia fazer? João estava longe. Meu futuro já estava traçado. E não havia ninguém para me salvar dessa sentença. Na noite antes do casamento, chorei em silêncio, segurando o lenço bordado contra o peito. Eu me perguntava se João ainda pensava em mim, se estava em algum lugar, sozinho, se perguntando por que nunca fui atrás dele. Mas como eu poderia ir? Eu não sabia onde procurá-lo. Eu nem sabia se ele ainda estava vivo. No dia do casamento, olhei meu reflexo no espelho e quase não me reconheci. Meu rosto estava pálido, os olhos vazios. Quando vesti o vestido branco, senti como se estivesse colocando um luto. Um luto pelo amor que eu nunca poderia viver. E assim casei-me com um homem que nunca me olhou nos olhos com paixão. Antônio era correto, trabalhador, mas distante. Nossas conversas eram curtas e nossos jantares silenciosos. Eu fazia o que esperavam de mim, mas dentro do meu peito, um espaço permaneceu vazio. Os anos passaram. Tive filhos, cuidei da casa, aprendi a ser esposa. Mas à noite, quando todos dormiam, eu bordava. Bordava as palavras que nunca pude dizer. Costurava frases que ninguém jamais leria. Era a minha única forma de me manter conectada ao que fui um dia. Então, um dia, tudo mudou novamente. Eu estava organizando alguns panos antigos quando um velho conhecido apareceu na porta. Seu Mário, o dono da mercearia da cidade. Ele já estava fraco, o tempo pesando nos ombros, mas seus olhos estavam alertas. Ditinha, eu preciso te contar uma coisa. Sentei-me, o coração apertado. Ele respirou fundo antes de continuar. João não foi embora, minha filha. Ele nunca partiu. Ele foi morto naquela noite. Minha visão escureceu por um instante. Minha cabeça girava. Eu o encarei sem conseguir acreditar. O que o senhor está dizendo? Minha voz saiu rouca, quase irreconhecível. Seu Mário desviou o olhar. Foi seu pai. Ele não queria que você fugisse com João. Mandou os homens dele acabarem com essa história antes que acontecesse. As palavras bateram em mim como um golpe. Meu pai, meu próprio pai. Fiquei ali sentada tentando respirar. O lenço bordado escorregou das minhas mãos e caiu no chão. Todas aquelas noites esperando por João. Todas aquelas perguntas sem respostas. Agora eu sabia. A dor tomou conta de mim
Mas junto com ela veio outra coisa: raiva. Não uma raiva explosiva, mas um nó apertado dentro do peito. Passei a vida inteira obedecendo, aceitando. Mas naquele dia, jurei para mim mesma que ninguém nunca mais tomaria minhas escolhas por mim. E agora, eu preciso que você continue aqui comigo. Porque essa história ainda está longe de acabar. E o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Naquela noite, depois que seu Mário foi embora, fiquei sentada na cadeira da sala sem conseguir me mover. As palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça. João nunca foi embora. A verdade pesava em mim como uma pedra. Meu pai não apenas destruiu minha história de amor, ele destruiu um homem. Passei anos vivendo como se João tivesse me abandonado, bordando palavras que ele nunca leria, me convencendo de que o destino quis assim. Mas não, o destino não teve nada a ver com isso. Foi uma decisão, uma ordem, um ato calculado para me manter presa em uma vida que nunca escolhi. Se eu soubesse da verdade naquela época, teria feito algo? Teria enfrentado meu pai? Ou teria sido obrigada a me calar, como tantas mulheres da minha geração? Essa dúvida me corroía por dentro. A sensação de impotência, o arrependimento de nunca ter perguntado mais, investigado mais. Olhei para o lenço bordado no chão, a única coisa que João deixou para trás. Peguei o tecido com as mãos trêmulas, sentindo os fios desgastados pelo tempo. Ele merecia mais do que isso. Merecia mais do que ser apagado da história como se nunca tivesse existido. Foi naquele momento que tomei uma decisão. Se a única coisa que eu podia fazer era lembrar, então eu lembraria. Se ninguém mais falaria o nome dele, eu falaria. Passei anos bordando palavras que nunca seriam lidas. Mas agora, eu escreveria essa história da maneira certa. Antes de continuar, quero te pedir algo. Se essa história te tocou de alguma forma, deixa um comentário e se inscreve. Porque o que vem agora é a parte que ninguém nunca soube. E eu preciso que você esteja aqui comigo até o fim. Nos dias seguintes, um silêncio diferente tomou conta da casa. Antônio percebeu que algo estava errado, mas nunca perguntou. Ele sabia que eu não era mais a mesma. Como poderia ser? Como continuar vivendo ao lado de um homem que aceitei apenas porque me disseram que deveria? Na primeira vez que vi meu pai depois da revelação, senti um nó na garganta. Ele estava sentado na varanda fumando um cigarro, o rosto marcado pelos anos, os olhos vazios como se nada o tocasse. Por um instante quase perguntei, quase gritei, mas engoli a raiva e passei direto. Eu não o confrontei, não porque não queria, mas porque sabia que não adiantava. Meu pai nunca se arrependia de nada. Para ele, João tinha sido apenas um obstáculo removido, e eu, apenas uma filha obediente que seguiu seu destino sem questionar. Mas eu questionei. No silêncio das noites em que bordava, nas conversas que nunca tive, nos olhos que se desviavam dos meus. João não estava mais aqui, mas eu podia senti-lo em cada canto. No vento que passava pela janela, no tecido macio entre meus dedos. Eu parei de bordar. Pela primeira vez em anos guardei as linhas e agulhas. Se minhas palavras nunca chegaram a João, então não fazia mais sentido costurá-las. Fechei o baú onde guardava meus trabalhos inacabados e prometi a mim mesma que nunca mais olharia para eles. Mas promessas feitas para si mesma são as mais difíceis de cumprir. Algumas semanas depois, em uma manhã qualquer, acordei com um peso no peito. Levantei, fui até o baú e, sem nem perceber, já estava segurando o bordado inacabado nas mãos. Foi ali que percebi que não adiantava fugir, que as palavras precisavam estar ali. Não para João, não para mim, mas para alguém que um dia as encontrasse e soubesse que ele existiu, que ele foi amado, que a vida dele não foi em vão. Os anos passaram, mas a dor nunca foi embora. Meu pai morreu sem nunca admitir o que fez.
Minha mãe carregou o peso de ter sido cúmplice pelo resto da vida. Antônio viveu ao meu lado, mas nunca dentro de mim. Eu fui mãe, fui avó, fui muitas coisas, mas nunca deixei de ser a mulher que perdeu João. E agora, tantos anos depois, minha neta Ana Clara segura esse bordado nas mãos. Ela olha para mim com olhos cheios de perguntas que eu nunca quis responder. Mas acho que chegou a hora. Porque não se trata só de João. Se trata de todas as histórias que foram silenciadas. De todas as mulheres que foram impedidas de amar livremente. A chuva continua caindo lá fora. O cheiro da terra molhada invade a casa. E eu sei que se fechar os olhos, ainda posso ver João parado ali, me esperando. Mas agora, pela primeira vez, eu não vou esperar. Vamos terminar esse bordado juntas, minha menina. E talvez, quando a última linha for costurada, minha alma finalmente possa descansar. Desde que Ana Clara encontrou o bordado, algo dentro de mim mudou. Passei décadas fugindo dessa história, como se o silêncio pudesse apagar a dor. Mas vejo nos olhos dela que o passado sempre encontra um jeito de voltar. Talvez seja a hora de encarar os fantasmas que nunca me deixaram e terminar essa história como deveria ter sido feita desde o início. Minha neta quer saber tudo sobre João, sobre o que aconteceu depois daquela noite. Mas algumas respostas doem tanto que hesito em dizê-las em voz alta. Sei que quando eu falar, não haverá mais volta. As palavras vão sair da prisão onde as guardei e não poderei mais fingir que elas não existem. O tempo me trouxe até aqui. Agora ele exige que eu continue. Não se trata só de João. Se trata de todas as mulheres que tiveram suas histórias roubadas. Mulheres que foram impedidas de escolher o próprio destino, forçadas a amar em silêncio. Eu fui apenas uma entre tantas. Se minha voz puder ecoar por elas, então que seja. Porque há coisas que não devem ser esquecidas. E hoje, o que era apenas um bordado se tornou um testemunho. Fecho os olhos e revivo aquela noite. O cheiro da chuva, o vento cortante, o medo apertando meu peito. João segurou minhas mãos e disse que precisava ir embora. Mas ele nunca foi. Agora sei que o levaram antes que tivesse a chance. Seu nome foi apagado da história e me obrigaram a seguir sem ele. Mas um amor assim não desaparece. Ele fica costurado na gente para sempre. Ana Clara escuta em silêncio. Vejo nos olhos dela a revolta que eu mesma senti um dia. Mas essa não é só uma história de dor. É também uma história de resistência. Porque, apesar de tudo, João existiu. Ele me amou e eu o amei. E enquanto eu lembrar, enquanto essas palavras forem ditas, ninguém poderá apagar isso. Porque João não é só meu passado. Ele é meu para sempre. Minha neta segura o bordado com carinho. A gente pode terminar isso juntas, vó? Ela pergunta. Meu coração aperta. Nunca imaginei que alguém um dia me ofereceria essa chance. Por tanto tempo, achei que esse bordado deveria permanecer inacabado, como um eco do que nunca foi concluído. Mas talvez ele precise ser finalizado para que eu finalmente me liberte. Deveria dizer não. Deveria guardar tudo de volta na gaveta e fingir que essa conversa nunca aconteceu. Mas há uma coisa que aprendi depois de tantos anos. O passado não aceita ser enterrado para sempre. Ele nos persegue em sonhos, em cheiros, em palavras não ditas. E agora, diante da minha neta, percebo que esse bordado não é mais só meu. Ele pertence à nossa história. Pego a agulha com dedos trêmulos. O fio desliza entre meus dedos e, por um momento, sinto que estou de volta ao passado. Mas não, agora é diferente. Desta vez, não estou sozinha. Desta vez, tenho alguém que me escuta, que segura minhas mãos quando tremo, que entende que algumas histórias precisam ser costuradas até o fim. A primeira linha é a mais difícil. Minhas mãos hesitam, meus olhos se enchem de lágrimas. Mas quando dou o primeiro ponto, algo muda dentro de mim. É como se, a cada costura,
eu estivesse fechando uma ferida aberta há 60 anos. Um corte que nunca cicatrizou porque sempre esteve exposto ao silêncio. Mas agora, esse silêncio finalmente está sendo rompido. Ana Clara borda ao meu lado, concentrada. Ela não sabe, mas está costurando mais do que fios. Está costurando memórias, fechando buracos, me ajudando a encerrar um ciclo que nunca tive coragem de terminar. Eu a observo e percebo que João teria gostado dela. Ele teria gostado de saber que, depois de tudo, algo dele ainda vive aqui, nos olhos dessa menina. Talvez seja isso que o tempo faz. Talvez ele não cure nada. Apenas nos ensine a costurar os pedaços que restaram. Durante anos acreditei que esquecer era a única forma de seguir em frente. Mas agora vejo que esquecer nunca foi uma opção. João sempre esteve aqui. Eu só precisava encontrar uma forma de trazê-lo de volta, sem que doesse tanto. Ainda há algo que preciso dizer. Algo que guardei até agora. Uma última verdade que Ana Clara precisa ouvir antes que essa história acabe. É um segredo que escondi até de mim mesma. Mas se estou costurando tudo de volta, então preciso ser sincera até o fim. O bordado não pode ficar inacabado, nem a história. Olho para minha neta e respiro fundo. Tem mais uma coisa que preciso te contar, minha menina. Algo que ninguém nunca soube. As palavras saem pesadas, como se estivessem presas há anos. Ana Clara franze a testa. Sei que ela está tentando adivinhar o que vem a seguir, mas nem eu sei como dizer. Nunca falei isso em voz alta. Ela me encara, surpresa. O quê, vó? Seu tom é cuidadoso, como se soubesse que estou prestes a atravessar um terreno delicado. Seguro sua mão com firmeza, porque essa é a única coisa que me mantém aqui. Meu coração bate forte. O peso do que estou prestes a revelar é maior do que imaginei. O bordado não é a única coisa que escondi. Minha voz sai baixa, mas firme. Ana Clara pisca, confusa. Ela não entende, não ainda, mas logo entenderá. João me deixou algo que eu escondi todos esses anos, e agora acho que está na hora de você ver. A verdade está prestes a ser desenterrada. O olhar de Ana Clara se enche de expectativa. Ela não faz ideia do que está por vir. E, para ser sincera, nem eu sei se estou pronta para abrir essa última porta do passado. Mas não há mais volta. O tempo me trouxe até aqui e agora, finalmente, a história precisa ser contada inteira, sem esconder nada. Meus dedos deslizam lentamente sobre o pano bordado. Ana Clara está diante de mim, ansiosa para ouvir o que guardei por tanto tempo. Meu peito aperta. Como contar algo que enterrei no passado, acreditando que jamais voltaria à tona? Mas o tempo não esquece. E se essa história precisa ser completa, então chegou a hora de abrir a última gaveta da memória. Levanto com dificuldade e caminho até o fundo do armário, onde uma velha caixa repousa coberta pelo tempo. Abro a tampa e vejo o que sobrou daquela noite. Um envelope amarelado, uma fotografia desbotada e um pequeno medalhão. O que eu nunca contei para ninguém é que João me deixou algo antes de desaparecer. Algo que escondi com medo do que isso significava. Ana Clara pega o medalhão com cuidado. Dentro dele há uma mecha de cabelo e um pedaço de papel dobrado. A caligrafia tremida de João me encara do passado. Para Benedita, onde quer que eu esteja, sempre estarei com você. Meu coração dispara. Segurei esse bilhete tantas vezes ao longo da vida, mas nunca tive coragem de lê-lo em voz alta. Minha neta me observa em silêncio, esperando que eu continue. Respiro fundo, sentindo a poeira do tempo se misturar com as palavras que guardei. Ele me entregou isso na última vez que nos vimos. Eu deveria ter ido com ele, mas hesitei, e o tempo foi mais rápido do que eu. Minha voz vacila, porque dizer isso agora dói tanto quanto naquela noite chuvosa. Ana Clara passa os dedos sobre a foto. Nela, estou ao lado de João, sorrindo como se o futuro estivesse diante de nós. Mas o futuro nunca chegou. Por que a senhora nunca mostrou isso para ninguém?
Ela pergunta com olhos marejados. Suspiro antes de responder. Porque guardar foi a única forma que encontrei de manter João vivo dentro de mim. O silêncio toma conta da sala. Do lado de fora, a chuva continua. É como se o próprio tempo tivesse parado para nos ouvir. Minha neta pega a agulha e dá mais um ponto no bordado. Então agora ele pode descansar. Suas palavras são simples, mas carregam um peso que eu nunca soube nomear. Talvez seja isso. Talvez esteja na hora de permitir que ele vá. Meus dedos trêmulos seguem os traços do bordado. Cada linha parece um fio do passado se entrelaçando ao presente. Ana Clara não percebe, mas o que estamos fazendo aqui não é só costurar um pedaço de tecido. Estamos unindo as partes da minha vida que ficaram soltas, costurando uma despedida que nunca foi dita. Pela primeira vez, me permito falar sobre João sem medo de desmoronar. Conto a Ana Clara sobre nossos planos, sobre o que ele sonhava para nós dois, sobre como ele queria viajar, conhecer o mundo, me levar para além das fronteiras do que eu conhecia, e como tudo isso foi tirado dele antes que pudesse sequer tentar. Minha neta escuta cada palavra como se estivesse vivendo aquilo comigo. Seus olhos refletem algo que eu não esperava ver: cumplicidade. A senhora acha que, se tivesse fugido com ele, tudo teria sido diferente? Minha resposta vem rápida, porque é algo que já me perguntei milhares de vezes. Acho que sim, mas acho que o destino nunca me deu essa escolha. O destino, sempre ele. Uma força invisível que molda nossos passos e nos empurra por caminhos que não pedimos. Mas talvez, mais do que destino, tenha sido medo. Medo de desobedecer. Medo de ser arrancada à força. Medo do que aconteceria se eu tivesse corrido naquela noite. O que restou de João foi o silêncio. E agora, esse silêncio precisa ser quebrado. Ana Clara pega o bilhete de João e o lê em voz alta. As palavras ecoam na casa como um sussurro vindo do passado. Meu peito aperta. Sempre estarei com você. Sempre. Talvez ele tenha partido cedo demais, mas o amor que tivemos nunca se apagou. Nunca foi esquecido. E agora, com esse bordado, ele terá o lugar que sempre mereceu. O tempo não devolve o que tirou, mas nos dá pequenas chances de redenção. E essa é a minha. Segurar as mãos da minha neta, ensinar a ela o peso das palavras bordadas, garantir que a história de João não se perca, para que ela entenda que o amor verdadeiro não morre, mesmo quando o mundo tenta apagá-lo. O bordado vai ficando completo, linha após linha. Meus dedos doem, mas não paro. Ana Clara também não. Costuramos juntas, como se estivéssemos trazendo João de volta para casa, como se estivéssemos escrevendo um final que nunca nos deixaram ter. Mas dessa vez, não haverá silêncio. Dessa vez, a história será contada inteira. Olhamos para o bordado pronto. Está ali, diante de nós, um testemunho de tudo que foi perdido e de tudo que foi guardado. Ana Clara sorri, e eu percebo que, de alguma forma, algo se fechou dentro de mim, como se uma porta tivesse finalmente sido trancada, não para esconder o passado, mas para deixá-lo descansar. Seguro a fotografia de João uma última vez antes de guardá-la na caixa novamente. Dessa vez, sem medo, sem culpa, sem dor. Olho para minha neta e vejo nela um reflexo da jovem que fui um dia. A diferença é que ela terá o direito de escolher, e se há algo que posso ensinar a ela, é que o amor não deve ser silenciado. Nunca mais. A chuva cessou lá fora, mas dentro de mim ainda há tempestades. O bordado está completo, João está costurado de volta à história. Mas há algo que ainda não disse. Algo que Ana Clara precisa saber antes que eu possa, enfim, respirar aliviada. Minha neta observa cada detalhe do pano, sem saber que a peça mais importante da verdade ainda não foi revelada. Segurei essa última verdade por tanto tempo que agora ela pesa nos meus lábios. Olho para o retrato desbotado de João e lembro do que escondi. Não porque quisesse, mas porque a dor me obrigou.
Ana, há mais uma coisa sobre essa história. Minha neta ergue os olhos curiosa, sem saber que a próxima frase mudará tudo o que ela pensa que sabe. O silêncio entre nós se alonga. Ela me dá tempo, como se sentisse que essa parte da história carrega mais do que simples lembranças. Fecho os olhos por um instante, sentindo os anos voltarem, me puxando para aquele momento. As palavras vêm baixas, mas firmes. João nunca soube que eu estava esperando um filho dele. Ana Clara arregala os olhos. O impacto da revelação é visível em seu rosto. Respiro fundo antes de continuar. Eu descobri dias antes da noite em que ele desapareceu. Nunca consegui contar. Não houve tempo. Ele se foi sem saber que havia uma parte dele crescendo dentro de mim. E essa verdade, mais do que qualquer outra, me perseguiu todos esses anos. Minha neta cobre a boca com a mão, surpresa. Então, meu avô... Ela não precisa terminar a frase. Faço que sim com a cabeça. Sim, seu avô era João. Pela primeira vez, a linha do tempo se reconecta. Ana Clara percebe que essa história não é só minha, é dela também. O sangue que corre em suas veias carrega um amor que o mundo tentou apagar. Fiz de tudo para esconder isso, para proteger meu filho do peso dessa verdade. Meu marido, Antônio, criou aquela criança como se fosse sua. Nunca perguntei se ele sabia. Nunca precisei. Mas toda noite, quando olhava nos olhos do meu menino, via João ali. Via a parte dele que ninguém conseguiu apagar. E por anos, aceitei viver com esse segredo preso na garganta. Ana Clara me encara, tentando juntar as peças dessa história, que até hoje sempre esteve incompleta. Então, meu pai... Faço que sim com a cabeça novamente. Sim, minha filha. Seu pai era neto de João e ele nunca soube. A voz de Ana Clara falha. Sei que ela tenta entender o que significa carregar dentro de si um amor que nunca teve chance de existir. Por anos quis contar, mas o medo me impediu. Medo de ferir aqueles que construíram essa família comigo. Medo de reabrir feridas que cicatrizaram de forma torta. Mas o tempo tem seu jeito cruel de nos lembrar do que nunca foi resolvido. E agora, diante da minha neta, vejo que não há mais espaço para segredos. O amor de João merece ser contado até o fim. Aos poucos, Ana Clara recupera a voz. E agora, vó, o que a gente faz com essa verdade? Olho para o bordado finalizado, para as linhas que formam palavras jamais ditas. Agora, minha filha, deixamos João descansar, mas sem esquecer, sem deixar que sua história se apague. Porque amor que é real não desaparece, ele apenas encontra um novo jeito de existir. Minha neta aperta minha mão e pela primeira vez sinto que essa história encontrou um lar além de mim. Ana Clara a carrega agora, não como um fardo, mas como um legado. Sei que ela cuidará bem dessa memória e que, diferente de mim, ela nunca precisará esconder quem ama. João vive nela, vive em nós. E isso ninguém pode tirar. Fecho os olhos e respiro fundo. A tempestade dentro de mim começa a se dissipar. Pela primeira vez em décadas, sinto que posso deixar o passado onde ele pertence. Não porque quero esquecê-lo, mas porque agora ele está completo. João tem um nome novamente, tem um rosto e tem um pedaço do futuro que nunca lhe foi permitido ter. A noite avança e o silêncio na casa não é mais pesado. Ele é confortável. Ana Clara olha para mim com um brilho diferente nos olhos. Sei que ela ainda tem perguntas, que essa história mudará tudo o que ela pensava saber sobre nossa família. Mas também sei que ela carregará isso com a dignidade que João merece. Agora eu entendo, vó. Sua voz sai baixa, mas firme. Agora eu entendo por que essa história não podia morrer com a senhora. Sorrio, sentindo um alívio que nunca soube que precisava. Não podia, minha menina. Algumas histórias precisam ser bordadas no tempo. E agora, a história de João não é mais um segredo.
É um fio eterno, costurado na nossa linhagem. A casa está mergulhada em silêncio, mas dentro de mim algo se agita. O peso dessa história já não me sufoca como antes. Pela primeira vez, sinto que posso respirar sem medo de que o passado volte para me assombrar. João está onde sempre esteve, dentro de mim, mas agora, sem a dor que o tempo costurou ao seu nome. Ana Clara permanece ao meu lado, os olhos presos ao bordado que finalizamos. O que a senhora quer fazer com ele? Sua voz soa cuidadosa, como se soubesse que essa decisão é mais do que apenas sobre um pedaço de pano. Eu olho para o tecido esticado em suas mãos e percebo que nunca pensei nisso. Nunca imaginei que chegaria o dia em que essa história teria um fim. Passei tantos anos segurando essas lembranças que nunca cogitei soltá-las. Mas agora, olhando para minha neta, vejo que esse bordado não pertence mais a mim. Eu quero que fique com você, digo, e suas sobrancelhas se arqueiam de surpresa. Mas, vó, isso é parte da sua história. Balanço a cabeça devagar. E agora é parte da sua também, minha menina. Ana Clara segura o bordado contra o peito. Sei que ela entende, que sente o peso dessas linhas e o significado que carregam. Eu vou cuidar dele, promete. Suas palavras me confortam mais do que imaginava. Talvez seja isso que o tempo nos ensina, que algumas memórias precisam ser entregues, compartilhadas, para que nunca desapareçam completamente. Afinal, o que somos sem nossas histórias? O que sobra de nós quando ninguém mais lembra? João não teve um túmulo, não teve despedidas, mas teve amor. E agora terá memória. Enquanto Ana Clara carregar esse bordado, enquanto essa história for contada, ele existirá. Não como um fantasma do passado, mas como um nome que nunca deveria ter sido esquecido. Minha neta me olha com um carinho que me aquece. A senhora acha que ele está em paz agora? Sua pergunta me pega de surpresa. Nunca me permiti pensar nisso, mas pela primeira vez, sinto que posso responder sem hesitação. Sim, minha filha. E eu também. E percebo que essa talvez seja a maior verdade que já disse em voz alta. Não há mais culpa. Não há mais perguntas sem resposta. O amor que João e eu compartilhamos não foi em vão, porque sobreviveu. De alguma forma, encontrou um caminho para atravessar o tempo e chegar até Ana Clara. Eu não poderia ter pedido por um desfecho mais bonito. E, finalmente, aceito que algumas histórias precisam ser encerradas. A noite avança e sinto o cansaço pesar sobre meus ombros. Mas não é o mesmo cansaço de antes. Não é o peso de carregar algo sozinha. É a exaustão de alguém que, depois de uma longa jornada, finalmente encontrou um lugar para descansar. Olho para minha neta e percebo que não há mais nada a dizer. Tudo o que precisava ser contado já foi dito. Vó? Ana Clara chama, sua voz suave. Obrigada por confiar isso a mim. Meu sorriso é pequeno, mas verdadeiro. Obrigada por me ouvir. Porque ser escutada é, talvez, a maior prova de amor que alguém pode receber. Ela segurou minhas memórias com cuidado, respeitou cada pausa, cada lágrima, e agora carrega parte de mim em suas mãos. A vida não nos permite recomeçar do zero, mas nos dá pequenas chances de reconstruir os pedaços que ficaram para trás. E hoje, reconstruí algo que achei que estivesse perdido para sempre. Não precisei de mais tempo, nem de novas oportunidades. Apenas precisei de alguém disposto a ouvir. E Ana Clara me ouviu. Agora sei que posso dormir sem temer os sussurros do passado. João não está mais preso no silêncio. Seu nome foi dito, sua história foi contada. E esse é o único descanso que posso lhe oferecer. Sei que onde quer que esteja, ele sabe que nunca foi esquecido. Que no final, de alguma forma, conseguimos encontrá-lo novamente. Sinto o toque da mão de Ana Clara sobre a minha. Ela não precisa dizer nada. O que precisava ser entendido já está gravado entre nós. A nova geração da nossa família já não precisa mais carregar esse silêncio. Ela pode amar livremente. Ela pode escolher.
E no fim, talvez essa tenha sido a maior vitória de todas. Fecho os olhos e respiro fundo, permitindo-me sentir essa paz. A noite segue seu curso e, pela primeira vez em décadas, não me sinto presa ao ontem. João viveu. Eu vivi. Ana Clara vive. E assim, entre fios de bordado e palavras nunca ditas, encontramos um jeito de permanecer. O sol nasce devagar, tingindo a casa com uma luz suave. Por décadas, acordei com um peso no peito, como se o próprio tempo me cobrasse o que ficou para trás. Mas hoje, sinto algo diferente, algo que não sei nomear. Talvez seja alívio, talvez seja paz. Olho para Ana Clara dormindo no sofá, o bordado dobrado ao lado dela, e sei que essa história encontrou um novo lar. Levanto com calma, sentindo cada osso do meu corpo protestar. A idade nos ensina que carregar o passado cansa, mas agora, esse cansaço não é de dor. É como se meu corpo finalmente compreendesse que não precisa mais segurar o que já foi. João está onde deveria estar. Não em um vazio esquecido, mas na memória de quem o ama. E isso é suficiente. Caminho até a cozinha e coloco a água para o café. O cheiro quente e familiar me envolve, trazendo um conforto que há tempos não sentia. Lembro das manhãs em que bordava em silêncio, cada ponto uma tentativa de manter João vivo dentro de mim. Hoje, o bordado está pronto. As palavras foram ditas. Pela primeira vez, não há mais necessidade de esconder nada. Ana Clara desperta devagar, os olhos inchados pelo peso da noite anterior. Ela me observa por um instante, como se estivesse vendo algo diferente em mim. Dormiu bem, vó? Sua voz é suave. Sorrio, sentindo a resposta na ponta da língua. Sim, minha filha. Pela primeira vez em muito tempo. E é verdade. Essa noite João não me visitou em sonhos. Ele não precisou. Sentamos à mesa, o café esfumaçando entre nós. Ana Clara segura o bordado, passando os dedos pelas linhas. Sei que ela está processando tudo o que ouviu. Sei que essa história não acaba aqui, que viverá com ela de maneiras que nem imagina. O que a senhora quer fazer hoje? Ela pergunta, esperando que eu lhe diga que quero descanso. Mas não, hoje quero algo diferente. Vamos dar uma volta. As palavras saem antes que eu perceba. Ana Clara me olha surpresa, mas logo sorri. Aonde? Dou de ombros. A qualquer lugar, para ver o mundo lá fora, para lembrar que a vida continua. Porque por muitos anos fiquei presa dentro dessa casa, como se o tempo tivesse parado comigo. Mas não parou. O mundo seguiu. E eu quero acompanhá-lo. Coloco meu casaco e sinto a leveza de quem deixa algo para trás. Não é um adeus ao passado, mas um abraço ao que vem depois. Ana Clara me ajuda a descer os degraus da varanda e, por um instante, fecho os olhos e respiro fundo. O ar fresco da manhã preenche meus pulmões. Pela primeira vez, não carrego João comigo como um peso. Carrego-o como uma lembrança boa. Andamos pela rua, o sol aquecendo nossas costas. As pessoas passam por nós sem saber que, para mim, esse simples passeio significa tanto. Durante anos, deixei que as memórias me prendessem dentro de casa. Mas hoje, escolho caminhar. Escolho seguir em frente. Não para esquecer, mas para honrar o que vivi. E João merece ser lembrado com passos firmes. Chegamos a uma praça e nos sentamos sob uma árvore antiga. Observo as folhas se movendo com o vento e lembro de algo que João costumava dizer. Tudo que é verdadeiro encontra um jeito de continuar. Fecho os olhos e sorrio. Ele estava certo. O amor que tivemos, mesmo interrompido, seguiu vivo. De uma forma que nunca imaginei, mas que agora compreendo. O vento sopra leve, como se o próprio tempo me desse sua bênção. Olho para Ana Clara e vejo nela algo que me conforta. Ela é a continuidade dessa história. É o elo que nunca deixará João desaparecer. Vamos para casa, vó? Sorrio e balanço a cabeça. Sim, minha filha,
Vamos! E dessa vez, sei que não estou voltando para um passado inacabado. Estou indo para o presente. Deixo que Ana Clara segure minha mão enquanto caminhamos de volta. Meus passos são mais lentos, mas meu coração está leve. O bordado, agora completo, descansa dobrado dentro de sua bolsa. Não como um fardo, mas como uma lembrança. João está onde sempre esteve, entre cada fio costurado, entre cada palavra dita, entre cada batida do meu coração. Ao cruzarmos o portão, sinto uma brisa tocar meu rosto. Não sei se é João, mas gosto de pensar que sim, que de alguma forma ele sabe que foi lembrado, que sua história não foi apagada e que no fim encontramos uma maneira de dizer adeus sem esquecer. Respiro fundo e sorrio, porque pela primeira vez sinto que posso finalmente descansar. A vida nos dá caminhos que nem sempre escolhemos, mas sempre podemos decidir como carregamos nossas histórias. Escolho carregar a minha com leveza, com gratidão e com amor. João viveu, eu vivi. E agora nossa história será lembrada, porque no fim somos feitos de lembranças. Sou dona de Tinha, e essa é a minha história.